Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Jornada Impulso Comunicação com Estratégia. E hoje nós vamos falar sobre presença digital, que é um tema visivelmente muito importante, ainda mais no terceiro setor, no trabalho das nossas ONGs. Hoje nós vivemos num mundo cheio de conexões através desse mundo digital. E é muito importante que nós precisamos saber ao máximo como usufruir das ferramentas que estão à nossa disposição, sejam as redes sociais, website, blogs, tudo que nós pudermos usar. Afinal de contas, seja um possível doador ou uma pessoa interessada em usar os trabalhos das nossas ONGs, elas podem chegar até nós através de um clique. Sim, um simples clique. E a questão é, ok, depois que essa pessoa chegou na nossa organização, como eu faço para criar um relacionamento duradouro com essa pessoa? Como eu faço para manter ela próxima, consumindo os nossos materiais, os nossos conteúdos? E hoje a gente vai explorar um pouquinho disso aqui na Jornada Impulso. E para falar sobre esse assunto tão importante, nós vamos trazer uma profissional muito legal aqui conosco. Vou até trazer aqui para vocês o currículo dela. Ela é a Luana Maia. Ela possui mais de 10 anos de experiência com marketing digital, já atuou nas áreas de performance, branding, SEO, mídia e customer success. Já atendeu clientes como, vejam bem, pessoal, Sky, Warner Bros, o Boticário, Unimed, a WAP, a Burger King, a Móvida e entre outros. Atualmente, ela é uma das nossas parceiras, uma das nossas amigas aqui do GRPcom. A Luana, ela ela é coordenadora da área de performance e gestão de mídia da RPC. Então, talvez eu seja um pouco suspeito para falar, porque ela é aqui da nossa equipe, mas digo com muita certeza que é uma profissional que vai agregar muito para essa jornada que vocês estão fazendo aqui. Afinal de contas, o que vocês mais querem, sei bem disso, é aprender sobre comunicação com o Instituto GRPcom e o Programa Impulso. Então, agora eu vou chamar aqui ao palco com a gente a Luana. Oi, Luana, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem e você? Tudo bem também. Animada para a aula? Muito animada, muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que o pessoal também está muito entusiasmado para começar aqui. Afinal de contas, a gente já está nesse processo de aprender sobre comunicação, planejamento, gestão, e querendo ou não, a presença digital, ela tem que ser planejada. Nada acontece por acaso, não é? Exatamente, a presença digital hoje é super importante, né, para qualquer negócio. E hoje eu vou explicar, né, um pouquinho para vocês como que a gente pode estar ali e aproveitar o máximo de cada plataforma, para ter essa presença digital mais consolidada. Legal. E, pessoal, antes de eu passar a palavra oficialmente para a Luana, só queria lembrar uma coisinha para vocês. Aqui em cima, a gente tem esse QR Code que leva para a nossa lista de presença virtual. Não esqueçam de marcar presença, afinal de contas, é muito importante, tanto para a certificação, que vocês vão receber no final do curso, quanto para a gente receber um feedback sobre a aula, saber o que vocês estão pensando, o que vocês gostaram, o que vocês acham que a gente pode melhorar. Então, é super interessante. Tem o QR Code e também o link, que é o bit.ly/impulso LPV. Durante a aula, eu vou lembrando vocês de novo também. Beleza? Luana, preparada então? Preparada, vamos lá. Beleza. Pessoal, vou deixar vocês com a Luana aqui. Vou trazer já a apresentação para o palco. E no final, nós nos vemos de novo. Boa aula para vocês. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre presença digital. O que que é presença digital, quais são os principais canais de presença digitais. Vou falar um pouquinho sobre o marketing 3.0, o principal conceito, o que que é, né? E como que a gente pode aproveitar melhor cada canal ali de marketing. Vou falar um pouquinho sobre planejamento estratégico, então, desde o diagnóstico, como que a gente pode fazer um diagnóstico estratégico online e como que a gente pode mensurar isso depois, né, de planejamento estratégico, olhando muito para a campanha.
Vou explicar um pouquinho do funil de conversão e quais são os objetivos de cada etapa do funil. E algumas ferramentas que são indispensáveis, né? Algumas gratuitas, outras com algumas limitações, mas eu vou deixar todas elas disponíveis aqui para vocês utilizarem no dia a dia. E aí, quando a gente fala sobre presença digital, a gente está falando de como a sua marca ou organização é percebida no ambiente online. Então, quando a gente fala de ambiente online, a gente está falando de site, por exemplo, onde o que é um website, né? O principal hub de informação que a gente vai ter sobre a nossa marca ou sobre a nossa organização. Então, ele precisa conter informações detalhadas sobre organização, pontos de contato. É super importante porque a nossa porta de entrada ali no ambiente digital é você ter um site, né? Quando eu falo de site, eu não posso deixar de falar de SEO, porque na construção do site a gente já precisa pensar nessa estratégia de ranqueamento orgânico, para a gente construir o site de uma maneira onde ele também seja bem indexado no Google ou em outros buscadores, né, onde ele apareça, porque de nada adianta a gente ter um site, mas que ele demore para carregar, não tenha uma usabilidade legal. Então, pensar em SEO já desde o início é importantíssimo, né? Vou explicar depois um pouquinho mais sobre SEO, mas ele renderia uma aula só de SEO. E eu adoro. Então, o SEO nada mais é do que uma técnica, né, de otimização para garantir que o site apareça nas primeiras posições dos resultados de buscadores, seja ele Google, Bling, Yahoo. Então, hoje a gente tem mais utilizado o Google, mas ainda assim tem outros buscadores para ranqueamento. Então, a gente tem também redes sociais, quando a gente fala de presença digital, né? O quão é importante a gente ter presença nas principais redes ali, quando a gente fala de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, entre outras. Mas de nada adianta também eu ter um perfil ali, né, no Instagram, se eu não atualizo, se eu não posto conteúdos regulares, né? Se eu não conheço meu público, se eu não sei o que atrai ele. Então, é muito importante ter essa interação e ter essas postagens, né, esse cronograma recorrente de postagem para gerar engajamento, para gerar crescimento e para gerar reconhecimento também. Quando a gente fala ainda de presença digital, estamos falando de conteúdo digital, sejam eles blogs, artigos, vídeos, podcasts. Então, tem uma infinidade de tipos de conteúdo que a gente pode trabalhar no digital também. Os blogs são muito importantes porque eles trazem informação, né? Os blogs e artigos trazem informação, trazem conteúdo relevante para o nosso público. Então, trabalhar com blogs também nos ajuda a ranquear melhor o nosso site, né? Porque a gente está criando notoriedade, a gente está criando credibilidade para algum conteúdo que está sendo tratado. Então, um blog, algum conteúdo pode nos ajudar também no ranqueamento orgânico para o nosso site. Então, trouxe porque é bem importante a gente trabalhar, né, com informação. Marketing digital também, quando falamos de presença digital, a gente fala de marketing digital, então, publicidade online, né, é uma possibilidade também para a gente conseguir aumentar ainda mais o nosso conhecimento de marca ali, né? Então, fazer anúncios pagos, tanto em Google Ads quanto em redes sociais, Facebook Ads, Instagram Ads e outras plataformas também pode ser uma saída. E aí a gente fala de e-mail marketing, inbound marketing, então, que são campanhas também informativas ou com alguma estratégia que a gente pode traçar ali para conseguir mais leads, conseguir ter uma interação com o nosso público, né, com a nossa base, com o nosso CRM. E aí falamos também sobre Search Engine Marketing. Então, quando a gente está falando de SEM, a gente está falando de SEO e está falando de links patrocinados. Então, quando eu falo sobre SEO, eu estou falando de mídia orgânica, né? Tudo aquilo que não é pago. Então, como que eu posso otimizar meu conteúdo, né? O conteúdo do meu site,
para melhorar meu posicionamento nos resultados orgânicos dos buscadores. Então, estratégia de palavra-chave, estratégia de conteúdo, né? Falar sobre um assunto relevante, um assunto do momento, né? Onde vai despertar o interesse ali do usuário dentro do meu site. Então, como que eu posso trazer mais visitas orgânicas para o meu site? E quando eu falo de links patrocinados, eu estou falando de anúncios pagos dentro das redes de pesquisa. Então, meu site ainda não está bem ranqueado, mas eu quero fazer anúncios pagos para aparecer ali nas primeiras posições, com palavras estratégicas para mim. Também é possível ter essa estratégia aqui dentro de Search Engine Marketing. Quando eu falo de presença digital, ainda estou falando sobre análise e monitoramento, né? De nada adianta ter um site lindo, uma rede social bacana, se eu não monitorar isso, né? Se eu não aprender com isso, né? Então, usar ferramentas como o Google Analytics permite que você entenda cada vez mais o seu público, quem é o seu público, entenda métricas, né, de crescimento, então se seu site está crescendo, se ele está caindo. E a mesma coisa vale para as redes sociais. Então, olhar sempre ali, por exemplo, se você utiliza o Instagram, olhar sempre os insights das suas redes sociais para entender se o seu público é mais masculino, mais feminino, quais são os interesses, quem está mais interagindo ali na sua rede social. É extremamente importante a gente ter essa mensuração para conseguir crescer. E aí a gente está falando também de engajamento e comunidades online, né? Então, de fóruns e grupos, hoje no Facebook ainda é muito ativo, esses fóruns, né, específicos, de assuntos específicos, onde vocês conseguem interagir também com os usuários, né, dependendo do nicho ali da organização. É importante também trabalhar com comentários e feedbacks, então, respostas, avaliações, tudo isso faz a gente aprender ainda mais. E aí a gente também está falando de e-commerce e plataformas de doação. Então, por exemplo, né, se a tua organização permite, né, algum tipo de e-commerce, enfim, loja online, né, para venda de produtos, mercadorias relacionadas à organização, pode ser uma saída ter um e-commerce, ou algum portal de doação também que facilite essas contribuições, sejam elas financeiras, sejam elas por doações, mas que facilite também, né, para o voluntário ali num cadastro. Então, o quanto é importante a gente ter essa presença digital, tudo isso facilita a gente, mais prático ali no dia a dia. E aí, depois que a gente analisa, né, tudo isso que faz parte da presença digital, quais são os benefícios que isso pode trazer, né, para a minha organização? Então, você ter a presença digital ali consolidada pode aumentar mais o tráfego do seu site, pode aumentar ainda mais o conhecimento de marca, trazer melhores resultados de marketing, né? Trazer confiança, né? Então, se você começa um relacionamento também ali com o seu público-alvo, né? O que gera mais confiança em relação à organização, melhora a percepção do cliente, então, isso também tem relação com a melhora da credibilidade do negócio, porque você estar ali no ambiente online gera mais confiança, né, do usuário com a organização. Então, é muito importante, né, a gente ter essa percepção, né, ter essa percepção fugiu a palavra aqui, de qualidade, de segurança, né? E aí também aumento, né? Consequentemente, tudo isso faz com que a gente tenha um aumento de tráfego ali para o site, e tendo aumento de tráfego também a gente vai conseguindo ranquear melhor cada vez mais o nosso site e gerando cada vez mais confiança e credibilidade para o negócio. E aí, como que a gente faz tudo isso, então, né? Então, falando um pouquinho do marketing digital 360, um conceito que eu gosto bastante, onde ele traz que marketing digital não é somente as redes sociais, né? Nada mais é do que a gente não apostar todas as nossas fichas em um único quadradinho, né?
Então, é a gente ter essa visão 360, olhar o planejamento da jornada do cliente, ter uma estratégia de e-mail, onde a gente possa construir uma base, um CRM consolidado e depois ter automatização disso. É olhar para SEO, principalmente, para as buscas orgânicas e como crescer organicamente. É muito importante crescer organicamente. Mas também é uma oportunidade de ter um pouco de mídia paga, de ter esse planejamento, né, de criar anúncios. Isso pode impulsionar também o orgânico, né? É uma roda, né? Um não limita o outro, um não impede que você tenha o outro. E é importante ter as duas coisas, né? Ter o crescimento orgânico e o crescimento pago. Ter marketing de conteúdo também, planejar, executar, pensar no conteúdo estratégico, no conteúdo que informe, né, o nosso público. Ter a presença nas redes sociais, ter relacionamento com quem interage, né? Responder, deixar formulários prontos, tudo aquilo que facilite a vida do usuário e a sua também, né? Essas automatizações não só facilitam para a pessoa que entra em contato, quanto facilitam também para quem está recebendo aquele contato, né? Então já vai filtrando até precisar de uma pessoa, de fato, para responder, né? Um botzinho ali. E aí, tudo isso, né, faz com que a gente tenha que ter essa análise de dados, né? Olhar para métricas, olhar para conversão, mensurar tudo isso. E quais são os benefícios, então, do marketing digital, né? Aumentar o alcance da marca, sem dúvidas, o marketing digital permite que a gente fale com diversas pessoas no mundo inteiro, então não tem um limite regional, né? O limite é a gente que escolhe. Então, com certeza, o alcance da marca ele é bem impactado ali. Segmentação da comunicação, então isso é um benefício muito grande, onde a gente pode falar com o público nichado, onde a gente tem uma possibilidade de falar com o público que a gente quer, né? O público da organização, então a gente não precisa falar com todos, mas sim com aquelas pessoas com interesse específico. Credibilidade para a marca, então quando a gente fala de credibilidade, a gente está falando de uma organização, né, que tem uma presença digital, que tem um site, por exemplo, passa mais credibilidade, né? Porque a pessoa vai buscar sobre aquilo e encontra as informações. Então, aumenta a credibilidade. E ainda falando de credibilidade enquanto a marketing digital, você fazer um conteúdo, um branded content em algum portal de relevância, algum portal de notícias, também linka a sua marca a um perfil, né, a um portal que já está consolidado no mercado. Também é bem interessante. Então, quando a gente fala de credibilidade, com certeza o marketing digital nos permite muito isso. Resultados mensuráveis, então, 100%, né, do que você coloca ali no ar ou investe é possível ser mensurável. Então, desde que você tenha tudo isso tagueado, desde que você tenha os pixels do GA, né, do Analytics instalados no seu site. Então, tudo isso é mensurável. Isso é muito legal, porque você tem uma base ali de informações muito grande para trabalhar depois e os aprendizados também são muito bons, né? Então, permite fazer vários erros, testes, acertos. Então, o digital te traz essa possibilidade de mensurar tudo que você coloca no ar. Geração de novos leads, então, com certeza, isso é um benefício também do marketing digital. Então, é possível a gente ter e gerar leads qualificados de acordo com cada estratégia e objetivo de campanha. E a rapidez nos ajustes e aprendizados. Então, quando a gente compara ali o digital com talvez uma mídia tradicional, no digital, com certeza, a gente tem essa possibilidade de subir uma campanha, de repente pausar no dia seguinte, ou fazer testes ABC, ver qual que está indo melhor. Então, a gente tem essa rapidez, né, essa agilidade, essa autonomia nos ajustes e nos aprendizados das campanhas. Então, isso com certeza também é mais um benefício do marketing digital. E aí, como, né, que a gente executa, então, um planejamento estratégico digital, né, voltado para o digital?
Então, não tem como começar sem fazer um diagnóstico, né? Então, analisar o contexto e onde a gente está agora, e aí eu não falo nem só sobre campanha, mas o contexto do negócio também. Analisar os objetivos, então, onde que a gente quer chegar, né? Então, qual que é o meu objetivo? O objetivo da organização com essa campanha, né? Com isso que estamos planejando. Qual é a estratégia que a gente vai usar, então, para chegar até lá? Então, através desse diagnóstico, através desse objetivo, qual é a estratégia que eu vou utilizar para chegar lá? E aí, o que precisamos para chegar até o objetivo final? Então, quais são as plataformas que eu vou usar? Vou usar o Instagram, vou usar o Facebook, eu vou fazer um branded content, eu vou impulsionar ainda mais as minhas táticas de SEO para conseguir chegar no objetivo de crescer X% do meu site em tanto tempo. Então, tudo isso a gente mensura no final, né? Que é a parte do controle, né? De como monitorar e executar o planejamento. Então, tudo desde o diagnóstico até a ação, a gente monitora tudo isso no pós-campanha e tem ali os nossos aprendizados para as próximas campanhas, a gente consegue ajustar a rota no meio do caminho. Então, quanto a gente fazer um planejamento estratégico é essencial para o marketing digital, né? E aí, falando um pouquinho de planejamento estratégico, como que eu faço um planejamento estratégico, começando ali pelo diagnóstico digital? Então, a gente pode fazer uma análise do ambiente interno, onde a gente vai identificar o nosso site, a gente vai avaliar o design, a gente vai avaliar a usabilidade, a gente vai avaliar se tem algum gap ali de SEO que pode ser corrigido, qual é o conteúdo que tem nesse site, qual que é a funcionalidade dele. Existem diversas maneiras da gente fazer isso. Por exemplo, a gente consegue instalar alguns pixels de mapa de calor do Hotjar dentro do nosso site e entender a usabilidade do usuário. Então, será que o usuário ele vai direto para o menu? O que que tem mais cliques? Então, a gente consegue instalar isso tanto nos botões quanto no próprio site para a gente entender essa usabilidade do usuário e o que está sendo mais clicado e fazer novas alterações no nosso site. SEO tem como a gente entender se o nosso site tem conteúdo qualificado, se a gente está usando palavras-chave estratégicas, se as nossas URLs estão corretas, se as imagens que tem nos nossos sites estão salvas de maneira correta, com o nome adequado, se todas elas têm legenda. Então, tem N coisas de SEO que a gente pode olhar para o nosso site também para identificar. Redes sociais, então, dá para a gente analisar a nossa presença nas redes sociais, qual é o nosso engajamento, frequência de publicação, tipo de conteúdo, eu estou usando conteúdo mais informativo, eu estou usando conteúdo mais para ter um relacionamento, qual é o tipo de conteúdo que eu tenho postado, com qual frequência, eu estou usando stories, eu estou usando vídeo, então tem como a gente fazer esse tipo de análise também. E aí, e-mail marketing, então caso a organização já tenha isso, né, já faça, tem como analisar taxa de abertura, taxa de cliques, a qualidade do conteúdo, teve um título de algum e-mail que foi mais aberto do que outro e-mail, então qual que é esse título e construindo esse aprendizado ao longo do caminho. Competências internas também do ambiente interno dá para a gente avaliar, equipe, habilidades com marketing digital, identificar, né, as competências que podem precisar de algum treinamento ou contratação. Então, será que algum colaborador precisa de algum treinamento específico de marketing digital? O que eu posso fazer para ele melhorar o conhecimento dele em SEO? Então, fazer esse diagnóstico também é super importante. E aí, processos e ferramentas disponíveis. Então, o que eu tenho disponível hoje para fazer toda essa gestão? Eu uso o Google Analytics, eu uso alguma plataforma de CRM, como a RD, HubSpot. Então, quais são as ferramentas que eu uso? Quais são as ferramentas disponíveis que eu tenho, né? E aí, na análise do ambiente externo, a gente pode fazer uma análise da concorrência, então isso é muito importante. O que meus concorrentes estão fazendo no digital?
Ou, por exemplo, eu não tenho concorrente, então o que outras organizações estão fazendo, né? Olhar isso com carinho ali e ver onde que você pode se inspirar também é bem bacana, né? Ter esse diagnóstico. E quais são as estratégias dessa concorrente, né? Onde que ela quer chegar? Será que isso fica visível dentro das redes sociais, dentro do site, enfim? Tem algo disso que eu poderia fazer também? Identificar novas tecnologias ou plataformas que podem ser úteis, como a inteligência artificial pode ajudar também, né? Como o ChatGPT, por exemplo, tanto na parte de SEO, quanto na parte de construção de conteúdo, quanto na parte de produção de texto para redes sociais. Público-alvo e segmentação. Então, qual que é o meu público-alvo? Quais são as minhas personas? O que eu posso fazer para compreender melhor meu público, né? E analisar os dados demográficos, engajamento, comportamento, que isso vai me ajudar a traçar um perfil ali de público-alvo também. E aí, também posso fazer uma análise SWOT. Então, quais são os pontos, quando a gente fala das forças, né? Então, quais são os pontos fortes da minha organização em termos de digitais, né? Exemplo, forte presença em redes sociais, equipe experiente, site bem ranqueado no Google. Quais são as fraquezas? Então, quais são as áreas que eu preciso de melhoria? Baixa taxa de conversão no site, pouca interação nas redes sociais, falta de conteúdo regular. Então, são exemplos ali do que eu posso melhorar. Quais são as oportunidades externas, né, que a organização pode aproveitar? Então, novas plataformas digitais, parcerias estratégicas, tendências de doação online, quais são as ameaças, né? Então, quais são os desafios externos que podem impactar negativamente, né? E aí, alguns exemplos disso, né? Então, mudanças nas políticas das redes sociais, aumento da concorrência, mudança nas preferências do público. E aqui eu trago, né, um retrato ali de uma análise SWOT de uma organização, né? Então, é só um exemplo, né, do que pode ser feito. Então, quais são as forças, né? Integração, recolhimento de animais, estímulo e conscientização para doação, abrigo em local isolado. Quais são as fraquezas? Poucos recursos financeiros, dependência para vacinação, ausência de divulgação efetiva nas mídias sociais, gestão não profissionalizada, falta de planejamento sistemático. Quais são as oportunidades? Mídias sociais, então ela pode crescer bastante mídias sociais, realização de feiras de adoção e eventos, mini cursos de captação de voluntários. Então, aqui são as oportunidades e depois disso a gente traça planos de ação, né? Então, como que eu posso realizar feiras? Tem algum parceiro? E assim por diante. Em ameaças, instabilidade das receitas, redução de voluntários, surgimento de novas entidades com finalidades semelhantes. Então, a análise SWOT ela vai fazer você entender o todo do negócio, né, da organização, para saber quais são os principais pontos que vocês precisam utilizar ali para criar uma estratégia de campanha digital, né? Então, qual que é a prioridade? Qual é o maior gap ali, né? Isso ajuda a gente a identificar e fazer a estratégia com base no funil. Então eu preciso criar uma campanha para reconhecimento de marca, porque ninguém conhece a minha organização. Então, o que eu vou fazer para isso? Então, aqui a gente consegue ter um overview do negócio, né? Então, um diagnóstico bem estruturado é a base para um planejamento estratégico digital eficaz. Ele permite uma visão clara do cenário atual e ajuda a traçar um caminho bem definido para alcançar os objetivos desejados. Com o diagnóstico detalhado, a organização pode alinhar suas estratégias digitais com as suas metas e otimizar os seus recursos. E aí, falando um pouco de estratégia, então, uma vez que a gente já tenha o diagnóstico, a gente passa para a estratégia. Então, a principal coisa, principal não, né? Uma das coisas bacanas ali da estratégia é definir, a primeira coisa, né? É definir objetivos claros e mensuráveis. Aqui eu trouxe até um exemplo do SMART, então, que é essa sigla que significa, então, específico, né? A meta deve deixar claro o que será medido, mensurável, a forma de quantificar a meta, os números de fato,
Atingível, análise da viabilidade da meta. É possível atingi-la? Relevante, a meta precisa estar alinhada com objetivos e planejamentos estratégicos e temporal, o prazo definido para validação das metas. Coloquei aqui alguns exemplos de objetivos mensuráveis, né? Então, por exemplo, um objetivo aqui seria dobrar o número de seguidores no Instagram em 12 meses. Então, eu conseguiria ter essa meta, estabelecer o que eu preciso, qual é o meu plano de ação para dobrar o meu número de seguidores em 12 meses. Então, eu vou acompanhar esse número no detalhe. Isso é atingível, né? Dentro de um plano de ação que eu vou montar. Então, isso pode ser um exemplo de uma meta. Outra meta pode ser aumentar as doações online em 20% nos próximos 6 meses. Então, eu tenho um prazo, eu tenho um número para eu alcançar, né? E eu tenho um comparativo de quanto eu estou agora para o quanto eu vou chegar. Mas é importante também conhecer o público-alvo. Então, quando a gente fala de segmentação, né? Identificar diferentes segmentos de público-alvo com base em dados demográficos, interesses, comportamentos e necessidades. Tudo isso hoje a gente consegue fazer de maneira online dentro de uma campanha, né? Então, escolher um público que tem afinidade com o meu público. É importante a gente criar personas, né? Então, criar personas detalhadas que representem os principais segmentos do público-alvo, incluindo motivações, desafios e como as organizações podem ajudá-los. Quando a gente fala de persona, ela é diferente do público-alvo. Então, quando eu crio uma persona, eu tô criando uma identidade, né? Então, por exemplo, exemplo de uma persona é a Jéssica, que estuda arquitetura na PUC, que gosta de sair jantar no final de semana, onde eu tenho os detalhes dessa pessoa. Eu personifico ela mesmo. Então, ela possui uma identidade definida com nome, profissão e principais hobbies. Tem uma definição mais detalhada sobre a personalidade de uma pessoa, maior entendimento sobre o ciclo de compra né, dessa pessoa, maior segmentação e personalização de conteúdo. Quando eu tenho um público-alvo, a gente tem uma visão mais ampla, né? Então, são homens ou mulheres de classe AB, e assim por diante. Então, é uma visão mais ampla sobre a audiência, não oferece detalhes da personalidade de uma pessoa específica, pessoas que podem se interessar pelo produto ou serviço em algum momento, e comportamento dos clientes não especificados. Então, persona é diferente de público-alvo. É importante eu ter os dois. Então, é importante eu personificar. E aí tem alguns sites, por exemplo, o próprio site da RD, que já tem um esqueminha lá, onde você entra e preenche os dados da sua persona e ele cria a sua persona. É bem bacana, assim, você personificar, né? Então, como que eu sei quem é a minha persona? Então, tem milhares de formas de você descobrir, mas você tem os insights das suas campanhas, você ter os dados, né, de quem mais interage com você, já ajuda você entender essa persona, e todo o diagnóstico que você vai fazer vai te ajudar a personificar, a chegar numa persona ideal ali para o teu modelo de negócio. E aí, ponto 3 seria análise da presença digital atual, que a gente já falou bastante, né, sobre a importância de fazer um benchmarking, de entender o que os concorrentes, segmentos estão fazendo no digital, né, monitoramento digital, então também fazer o próprio diagnóstico de presença digital, né, nos canais que vocês estão presentes, em website, redes sociais, meio marketing, e aí escolher, né, canais e ferramentas digitais. Então, dentro desse planejamento, onde que eu quero focar, né? Quais são os canais mais adequados? Então, para alcançar meu público-alvo, né? Quem é meu público-alvo, está onde? Essa é a pergunta, né? Então, será que eu vou apostar dessa vez em portais de notícia, em redes sociais? Vou fazer mais conteúdo no próprio LinkedIn? Então, é importante isso, definir os canais nessa tomada de decisão, né? E aí, quais são as ferramentas de gestão que eu vou ter para acompanhar isso? Então, eu vou olhar para o Analytics, né, que vai me trazer os dados dos meus sites, perfil de quem acessa os meus sites. Eu vou olhar para a Hotsuite dentro das redes sociais, entender um pouco mais das métricas das minhas redes sociais.
onde que eu vou gerenciar, né, toda essa comunicação? E aí, a gente tem a parte de desenvolvimento de conteúdo relevante, então, planejamento de conteúdo. Então, como é importante a gente ter esse planejamento de conteúdo, né? Já no início do ano, no final de cada ano, se planejar, criar um calendário editorial para o conteúdo. Então, olhar para as datas sazonais, caso seja interessante serem trabalhadas, quais outras datas vocês gostariam de trabalhar, olhar para o conteúdo de redes sociais. Então, qual é o mote do que eu vou comunicar nas minhas redes sociais? Com qual frequência eu consigo comunicar isso? Quais são os formatos que eu vou fazer dentro das minhas redes sociais para comunicar, né? Então, isso já faz você estimar a produção também e se planejar com antecedência, né? Qual é a frequência das postagens. E aí, a gente tem também storytelling, né? Então, utilizar histórias impactantes para comunicar a missão, projetos e resultados da organização, se conectando emocionalmente com o público, trazer storytelling tanto para as redes sociais quanto para qualquer conteúdo, né? Depoimentos que vocês vão colocar no site e gerar essa conexão emocional é muito bacana e muito importante, né? Porque uma vez que a gente faça isso, a gente não deixa escapar aquela pessoa, ela sempre vai estar conectada ali na nossa marca, com a nossa organização. E aí, testar diferentes formatos de conteúdo, como textos, imagens, vídeos, infográficos, podcasts, e-books, quiz. A gente tem uma infinidade hoje dentro do digital de formatos, né? Então, escolher os formatos estratégicos e relevantes para cada tipo de mídia. Engajamento e interação com o público, então promover interações, respondendo os comentários, compartilhar conteúdo gerado por os usuários e realizar eventos. Então, quando a gente fala de eventos, a gente pode falar também de lives, ter essa interação próxima com o teu usuário, né? Comunidades online, então gerenciar comunidades online em plataformas como o Facebook Groups ou fóruns dedicados onde os apoiadores possam interagir e se conectar. Então é muito importante a gente criar essa conexão, né? E aí a gente tem a medição e análise de resultados. Então, definir os KPIs, né? Então, quais são os KPIs, quais são os indicadores, né, da minha campanha, dos meus objetivos, né? Então, isso vai trazer, né, a gente ter um KPI estabelecido para uma campanha faz com que a gente tenha um objetivo para perseguir para chegar. Então, exemplos de KPI, né? Taxa de conversão, engajamento, alcance, crescimento de seguidores, né? Que são aqueles objetivos que a gente conversou também no ponto 1, né? Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é crescer nas redes sociais, dobrar meu número de seguidores. Então, o que eu vou fazer para chegar lá? Qual que vai ser o meu KPI? Não, então eu vou fazer uma campanha para gerar alcance. Então, o meu KPI aqui dessa campanha seria o alcance. Então, a gente tem como estimar isso, né? Crescer em alcance. Ferramentas de análise, aqui já falei também, mas trago de novo quanto é importante a gente analisar, né? Através do Facebook Insights, do Analytics, de e-mail marketing, né? E os ajustes e otimizações, então, analisar os dados coletados, identificar as áreas de melhoria e ajustar as estratégias conforme necessário para maximizar os resultados. Revisão e melhoria contínua, então, sempre, no digital a gente fala que a gente olha as campanhas todos os dias, então, todo dia a gente olha e tem insights e muda alguma segmentação, muda alguma peça, muda alguma coisa. E o feedback e interação também é muito importante. Então, coletar o feedback do público e da equipe para melhorar continuamente a abordagem digital. Então, isso é muito importante também, a gente coletar esses feedbacks para conseguir entender onde que a gente pode crescer e melhorar. E os feedbacks, como que a gente consegue, né, ter feedbacks? Através de caixinha de perguntas que a gente pode abrir dentro do Instagram, por exemplo, comentários em vídeos dentro do YouTube, por exemplo.
Então, traçar uma estratégia digital e eficaz envolve uma abordagem bem planejada e integrada, que considera os objetivos, público-alvo, canais digitais, conteúdo, engajamento, captação de recursos e análise de resultados. Com uma estratégia bem definida, as organizações podem maximizar seu impacto, engajar seu público de maneira significativa e alcançar seus objetivos de forma mais eficiente. E aí, falando então, né, um pouquinho do funil de conversão, então, de cada etapa do funil. Quando a gente fala de funil de conversão ali, de marketing, a gente tem no topo do funil, onde a gente concentra a maior parte do público, a gente fala de awareness, que é gerar conhecimento de marca, no meio do funil, onde parte dessas pessoas que estavam em cima vão para baixo, começam a considerar a nossa marca, a gente está falando de consideração. E aí a gente tem o final de funil, que a gente tem decisão e ação, que é onde a gente já construiu algo com essa pessoa, né? Então, a gente já fez, a pessoa já foi impactada pela nossa marca, ela já considerou, e aí a gente está com ela ou dentro do nosso CRM, mas estamos em contato com ela, né? Ela vai virar um lead, vai virar um prospect nosso. Então, é a última etapa do funil. Para cada uma dessas etapas, a gente tem algumas estratégias. Por exemplo, quando a gente fala de awareness, a gente está falando com uma pessoa que pode ser que nunca tenha sido impactada pela nossa marca. Então, como que a gente atrai essa pessoa, né? Então, o nosso objetivo é tornar a empresa visível para o público-alvo. Então, é através de marketing de conteúdo, publicação em blogs, né, trazendo informação, artigos, vídeos, infográficos que informem sobre a missão, projetos e impacto das organizações, né? A gente fala de SEO, então otimizar nossos sites para aparecer nos resultados de buscas quando o usuário procurar por temas relacionados às nossas causas, né? A gente fala de redes sociais, então, como o Facebook, Instagram e LinkedIn podem nos ajudar a aumentar a visibilidade com postagens regulares, histórias inspiradoras, informação sobre eventos, fazer as lives, né? Então, a gente tá tendo um primeiro contato com o nosso público. E quando a gente fala em conhecimento, a gente pode pensar numa campanha paga, né? Investir em anúncios no Google, no Facebook, fazer um branded content, né? Um conteúdo pago dentro de portais de notícia, e outras plataformas relevantes para a gente conseguir falar e se comunicar com esse público. Quando a gente fala em consideração do meio do funil, a gente está falando de engajar e educar aquele primeiro contato, né, construindo uma relação de confiança. Então, a pessoa já foi impactada, ela já conhece a nossa marca. Como que eu posso fazer ela me considerar, né, eu como marca? Então, através de e-books e guias, de repente, oferecer um conteúdo para ela baixar e em troca ela deixa informação de contato, né? Trazer um e-book interessante, um conteúdo informativo, webinar e eventos online. Então, o que é interessante para aquela pessoa se aproximar ainda mais da minha marca, né? E-mail marketing, então, enviar, né, newsletters para elas, para nutrir esse relacionamento com os leads que a gente já tem, né? Fortalecendo essa conexão, né? Vídeos e testemunhos também seria uma opção. Então, criar vídeos que mostrem o impacto e o trabalho, né, da organização e depoimentos de beneficiários, voluntários, doadores. Então, tudo isso pode ser ideias para uma etapa de consideração. E aí, quando a gente olha para a etapa de decisão, né? Então, a pessoa ela já conhece minha marca, ela já considera e ela já decidiu, né, por estar ali, né, nessa etapa. Então, ela já está me considerando bastante. Então, incentivar os leads engajados a tomar uma ação concreta, doar, se voluntariar, participar de um evento, comprar. Como que eu posso fazer isso? Então, você pode criar uma landing page otimizada, uma landing page específica, né, com chamadas para essas campanhas de doação, de inscrições. Histórias de sucesso podem ajudar, né? Campanhas de retargeting, então,
uma vez que a pessoa já foi impactada por uma campanha minha de marca, eu posso aproveitar e impactar ela novamente com algo, com uma continuidade da comunicação. Então, essas campanhas de remarketing, retargeting podem ajudar também nesse momento de decisão. E incentivos, né? Oferecer incentivos para ação imediata, brindes, reconhecimento público, enfim, tudo que dê a ela essa chamada para ação, né? Que convença ela a se engajar mesmo com o propósito ali. E aí, a última etapa seria a ação, que é facilitar e maximizar a taxa de conversão das ações desejadas. Então, formulários simples e diretos, né? Processos de pagamento seguros e confiáveis. Então, garantir que o processo seja seguro e fácil de usar, caso a gente esteja falando de um produto de e-commerce ou do ambiente digital, né? E agradecimento e reconhecimento, então, manter esse contato, enviar mensagens de agradecimento, cupom de desconto, se for um produto, né? Após cada ação, reconhecendo a contribuição. Então, para que essa pessoa ela sempre fique ali considerando a nossa marca, né? Considerando a nossa organização. Então, basicamente é isso. Aqui eu deixei algumas ferramentas que são bem legais para tudo isso que eu comentei. Então, a gente tem a SimilarWeb, a SEMrush, a Ubersuggest, com versões free. São ferramentas que existem, as versões free, onde pode nos ajudar bastante em SEO, a entender quais são as palavras, quais são os volumes de buscas, quais palavras podem nos ajudar, né, no melhor ranqueamento ali nos nossos sites. Podem ajudar também na geração de conteúdo. Então, o que está sendo buscado naquele momento, né? O que foi buscado no último mês? Então, como que eu posso produzir conteúdo relevante de acordo com o tema específico? Então, elas ajudam bastante nisso. Google Trends nos ajuda a entender se aquele termo que eu estou buscando ou se tem alguma coisa em alta. Então, acho uma ferramenta poderosíssima que a gente tem acesso free também. Google Analytics, a gente consegue entender os resultados das nossas campanhas, né? Então, sempre ter a tag do Google Analytics instalada no site é importantíssimo para marketing digital, né? Ter tudo bem tagueado. Google Ads, então, também traz informações de campanha, caso a gente esteja fazendo algum anúncio na rede de pesquisa do Google. E o Search Console também é uma ferramenta muito legal, onde a gente consegue ter acesso a informações de campanha ou do site, onde o próprio Google já dá insights de várias coisas do nosso site, de pontos de melhoria dos nossos sites, de URLs. Então, considero ferramentas bem importantes. E para a produção de conteúdo também tem o Answer the Public, que eu adoro. Então, o Answer the Public, se eu não me engano, tem 3 buscas grátis que a gente pode fazer por dia. Ele traz já quanto que aquele termo está sendo buscado, qual que é o volume de buscas e quanto que ele está sendo clicado também. E ele já traz o que as pessoas buscam a partir daquele termo. Então, eu coloquei aqui voluntário, né, como exemplo. E aí, o que elas buscam de acordo com no como, né? Então, voluntário, como ser voluntário na África, como ser voluntário em hospital infantil, que mais que tem aqui no voluntário é sinônimo. Então, ele já traz, com base numa busca, tudo que está sendo pesquisado de quem, como, são. Então, ele cruza esses termos junto com o termo que eu estou buscando. Então, isso é muito legal, porque ele já traz isso em volume de buscas e já te traz insights para a produção de conteúdo. Sei que eu falei bastante aqui, é muita informação, mas eu deixo aqui meus contatos, então estou super disponível para vocês entrarem em contato comigo quando precisarem, quando quiserem. Quem quiser trocar mais ideias sobre SEO, fica à vontade para me mandar mensagem. Tenho vários materiais também que posso compartilhar. Então, aqui estão meus contatos. Espero que eu tenha ajudado, espero que tenham gostado. E é isso. Até a próxima. O mundo digital ele já faz
tão parte do nosso dia a dia, a gente já está tão acostumado que acho que a gente até esquece um pouco de o tanto de coisa que tem para explorar ainda, principalmente para o pessoal do terceiro setor. Você falou bastante, Luana, sobre planejamento, estratégia, mensurar resultado, é algo que tenho certeza que o pessoal na Jornada Impulso está cansado de ouvir sobre, porque é algo que é um tema nosso, que a gente buscou trazer, e mostra como ainda tem tanta coisa para a gente aprender sobre, né, dentro do mundo digital. As próprias redes sociais. Quem hoje em dia não tem um Instagram, um Facebook, o TikTok, hoje em dia, né? E mesmo assim, tem o que aprender, tem o que a gente planejar. Esse meio tempo que você foi falando aqui, eu fui te ouvindo, fui tentando. Eu mesmo fui aprendendo, né? Obviamente. Trabalhando aqui no Instituto, às vezes as pessoas pensam que a gente já sabe muita coisa, pode até saber bastante coisa, mas tem mais ainda para agregar. Então, eu fui anotando algumas coisas, fui também colocando algumas dúvidas e algo que eu queria dar destaque, assim, sobre o que você comentou, que eu acho que impacta, querendo ou não, no todo da presença digital, é essa parte da segmentação, que a gente entender, falando de uma ONG, nós temos uma variedade de públicos que nós vamos estar atendendo. Dá para dividir já, assim, de cara, os nossos possíveis doadores e os beneficiários, aquelas pessoas que vão receber os nossos serviços. E é muito importante, querendo ou não, que nós tenhamos uma comunicação, uma presença digital personalizada para cada um deles. O que vocês podem dizer sobre isso? Não, com certeza. Você falou ali no começo que sempre tem algo que a gente pode aprender, né? Então, os algoritmos, as redes sociais estão sempre mudando. Então, a gente sempre tem que ficar antenado para entender o que mais a gente pode fazer, ou se tem algum formato novo que a gente pode explorar. Mas eu acho que o grande desafio hoje é a gente manter a frequência, né? Então, estar presente, mas estar presente com estratégia. Então, eu tenho uma frequência de publicação, tenho uma frequência de conteúdo, e eu acho que esse é o grande desafio hoje de qualquer empreendedor, né? De qualquer empresário ou alguém que tenha essa presença digital hoje. É manter essa recorrência, essa frequência. Mas, sobre a segmentação de público, eu acho super interessante já. Você comentou de separar, já acho que sim, se temos mais de um público, então vamos criar várias personas para entender quem são as nossas personas, e como que a gente pode trabalhar conteúdos que beneficiem todas, né? Então, não adianta eu falar com um público só se eu tenho vários. Então, como que eu vou falar com vários e atender as necessidades deles? Quais são as necessidades deles, né? Então, eu acho que é aí que é a cereja do bolo, né? Como que eu vou me comunicar nas redes que eu tenho com os públicos que eu tenho. Então, o público que está no Instagram, qual que é esse público? O público que está no TikTok, qual que é esse público que eu estou me comunicando lá? É diferente do público que entra no meu site? Então, como que eu vou me comunicar com o público que eu tenho no site? Então, todas essas percepções fazem a gente aprender, né? E melhorar a nossa produção de conteúdo também, que é super importante hoje. Querendo ou não, né? Cada um desses diferentes públicos, o público do Instagram, do Facebook, o que eles querem, mesmo com nós, né, as ONGs, é sentir aquela coisa, aquela sensação de pertencimento. Saber que eles fazem parte da nossa organização. Quando eles vêm, a gente até brinca aqui de postar uns stories assim de bastidores, coisas que, querendo ou não, aproximam o público. Claro que você vai ter que estudar se, ok, isso encaixa com o meu público ou não, mas fazer com que essas pessoas que nos acompanham, elas sintam que a presença delas nas nossas redes sociais, no nosso website, a participação delas nos nossos projetos é importante. Que eles não sejam só números, porque eu sei que muitas pessoas têm esse medo de que, ok, eu fui um doador, eu fui um beneficiário que passou pela organização e pronto. Não pode ser assim, né? Tem que ser algo mais, não é nem pessoal que eu quero dizer, mas mais próximo, talvez. Isso, e como que você vai reter, né, essas pessoas hoje? Então,
Você vai continuar, você tem você tem os dados dela, você manda e-mail para ela, você conversa com essa pessoa, né? Então, como que você divulga outros serviços, serviços novos para essa pessoa que já teve uma interação com você, que está numa etapa de consideração, né? Então, como que você faz, como que você vai reter essa pessoa? É trabalhando conteúdo, é entendendo as dores dela, é personificando ela para entender tudo isso. Então, tem diversas estratégias hoje, né? Mas eu acho assim que o básico é você ter é, esse acompanhamento na comunicação, principalmente por e-mail, dependendo do perfil dela, né? Ou tendo essa interação através das redes sociais, se o perfil for mais jovem, enfim, você entender que elas estão nas redes sociais. Então, manter essa comunicação, não deixar que seja só uma etapa de começo de funil, conversei, eu converti ela e agora, o que eu faço? Não, continua a comunicação. Faz ela se engajar mais ainda, né? Então, acho que esse é o principal desafio. Sim. E você chegou bem num ponto que é outro que eu fiquei prestando bastante atenção, até por eu lembrar de já ter ouvido sobre, que é o funil de vendas, né? No nosso caso, Uhum. aqui, a gente até brinca que talvez não seja funil de vendas, seja funil de captação de recursos, algo assim. Sim, Mas, querendo ou não, talvez quem está tendo um primeiro contato com uma ferramenta como essa, a gente não entende de primeira que é bem isso que você falou. Não é você fazer uma etapa do funil bem, é você lidar com todas as etapas dele, uma por vez, entender que vão ter doadores, beneficiários, que eles vão chegar naquele grupo grande, né, ali no começo do funil, e você vai ter que ir entendendo estratégias em cada etapa de como manter ele participativo, manter essa pessoa sempre próxima da gente. Mas acho que a questão é aproveitar ao máximo cada etapa do funil, não dar atenção para uma só. exatamente. É você ter estratégias para cada etapa. Então, entender onde você tem a maior concentração. O maior público ele sempre vai estar na etapa de conhecimento de marca. Mas a grande estratégia é você ter mídias e estratégias para cada uma das etapas e não perder o doador ou o voluntário em alguma dessas etapas, é você reter e fazer ou ele voltar para uma etapa de consideração ou ficar ali numa etapa de decisão. Mas é você não perder ele para ter que captar novamente lá numa etapa de conhecimento. Então, sempre deixar ele no funil e ter estratégias para retenção também. Exatamente, era bem por esse lado que eu estava querendo chegar. E, Luana, o que eu tenho para te dizer é muito obrigado pela tua participação. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo agora, a cabeça fica cheia de coisa para pensar, conteúdo para absorver. Pessoal que está assistindo agora, não se esqueçam que na aba de materiais complementares a gente vai colocar alguns conteúdos extras para vocês poderem acessar, complementar com o que a prof trouxe aqui. Eu sei que realmente a jornada é muito conteúdo para absorver e o que nós queremos é que vocês realmente possam aproveitar ao máximo. Vocês viram aqui que a Luana até deixou os contatos dela disponíveis. Às vezes vai surgir aquela dúvida específica sobre a minha organização, marketing digital. Por que não entrar em contato, aproveitar que a gente está oferecendo esse espaço para vocês? O importante aqui é que, da melhor forma possível, vocês possam aprender sobre comunicação, sobre planejamento, estratégia, presença digital. Então, mais uma vez, Luana, muito obrigado. Espero que tenha sido Obrigada. uma boa experiência para você também. Sim, com certeza, sempre é um aprendizado mútuo, né? Agradeço muito o convite e me coloco muito à disposição para todo mundo que precisar, quiser conversar sobre o tema, eu estou bem disponível, tá bom? Ok. Obrigadão, Obrigadão. Luana. Tchau, tchau. Até Obrigada. mais. Tchau, tchau, até mais. Bom, pessoal, então essa foi mais uma das nossas aulas aqui da Jornada Impulso, Comunicação com Estratégia. Espero que vocês possam, aos poucos, ir aplicando esses insights, essas estratégias. A Luana trouxe hoje até algumas ferramentas que vocês podem
explorar, tentar entender como aplicar na organização de vocês. Então, eu sei que isso vai abrir um mar de possibilidades. Isso é muito bom, porque, querendo ou não, vai ser a partir desses testes que vocês vão fazer que, quem sabe, novas estratégias dentro das ONGs de vocês vão surgir e, assim, novos processos, novos métodos. Vocês vão conhecendo melhor o ambiente de vocês e, de pouco em pouco, vai surgindo crescimento, evolução. Então, agradeço muito a participação de todos. Mais uma vez, gostaria de lembrar de assinarem a nossa lista de presença virtual. Pode ser pelo QR Code aqui em cima ou pelo link bit.ly/impulso-lpv. Ali vocês vão poder assinar a lista de presença, marcar qual aula vocês estão assistindo e também deixar um feedback, porque é muito importante para a gente saber o que vocês estão achando dos materiais, dos conteúdos, das aulas, para que nós também do Programa Impulso a gente possa sempre ir aperfeiçoando o que a gente tem a oferecer. Então, um grande abraço, muito obrigado. Aproveitem muito o aprendizado de vocês e até logo.